Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos aí ao Domingão da Prevenção, né? Então, todo domingo nós estamos com esse projeto aí, já tem uns 2 meses aí ou mais, e todo domingo a gente traz, né, um convidado diferente aqui para abordar algum assunto diferente. E hoje é com um cara muito especial, né, o Mário Sobral. Agora há pouco, aqui antes da gente iniciar a live, eu estava falando com ele, né, que para mim é uma honra, né, de estar transmitindo essa live juntamente com ele. Daqui uns dias também vai ter aqui um Nestor. E tanto você, Mário, e o Nestor, né, pelo menos assim, era o meu caso, né, eram pessoas com quem eu acompanhava nas redes sociais, né, antes de pensar em estar aqui nas redes sociais, na verdade, nunca pensava em estar aqui um dia. Então, você e o Nestor eram 2 feras aí, 2 ícones, e ainda continuou sendo, né, óbvio, né, mas eram 2 pessoas que eu sempre, quando eu precisava de pesquisar alguma coisa, alguma dúvida, eu sempre recorria aos vídeos de vocês, aos conteúdos de vocês, né. Então, hoje está aqui, eu até coloquei uma camiseta especial, gigantes, né? Não sei se está dando para ler aí, mas hoje eu estou me sentindo um gigante aqui por estar do lado do Mário Sobral, né? Quem diria que eu estaria aqui fazendo uma live juntamente com você. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite e seja bem-vindo aí, boa noite, seja bem-vindo no Domingão da Prevenção. Boa noite, obrigado pelo convite, na verdade. Precisando, eu adoro fazer esse tipo de coisa, divulgar informação. Aqui, na verdade, vai ser um papo diferente, né? Não vai ser extremamente técnico, mas vai ser uma coisa que eu nunca fiz, na verdade. Eu até estou interessante ver como é que eu vou me sair nesse tipo de entrevista. Que vai ser uma entrevista, realmente. Vai ser uma entrevista. Júlio Entrevista vai ser aqui hoje, viu, galera? Exatamente. O intuito da live aqui hoje, como o Mário acabou de mencionar, né? Existem inúmeros conteúdos por aí, né? Dias atrás aí estava um movimento, né? SST na quarentena, na verdade ainda continua ocorrendo, né? Onde vários profissionais estão trazendo inúmeros conteúdos, né? Técnicos ou não, né? E o intuito aqui hoje é justamente para que o Mário, né? Que é tido para mim e para muitos, né? Como um ícone na área de segurança do trabalho, né? Para que ele possa dar dicas, né, para uma carreira de sucesso na segurança do trabalho, né, é uma pessoa renomada a nível, né, Brasil, então eu convidei ele para falar um pouco para nós sobre isso, né, sobre o que ele pode dar de dicas para nós. E aí existem algumas perguntas que algumas pessoas encaminharam, outras perguntas que eu elaborei, então nós vamos fazer uma entrevista com o Mário para descobrir quem que é esse cara, né, quem que é ele, o que que ele faz, o que que ele come, enfim, descobrir um pouco da vida do Mário aí. O Mário, inclusive, era para a gente estar se conhecendo pessoalmente dia 25 de abril agora, né, Mário? Daqui 6 dias, no evento que teríamos em Uberaba, né, o Seminário Estadual de Saúde e Segurança do Trabalho, mas tivemos que cancelar em razão do Covid. Esdras, seja bem-vindo, amigo. Outras oportunidades. Com certeza, já, se Deus quiser, isso vai passar. E o seminário está de pé, nós não cancelamos, nós apenas adiamos, né, e se Deus quiser, nós vamos realizá-lo esse ano aí. Galera, fiquem sempre atentos aí aos ótimos comentários, né, que está rolando durante a live aí. Às vezes a gente não consegue acompanhar todos, né, porque tem 3 telas aqui para a gente poder acompanhar, mas enfim, sempre tem inúmeros comentários pertinentes que a galera vai colocando aí. Ó, a galera colocou e bateu 70, faltou só 10 para ter a dancinha do Mário, viu, Mário? Do Mário não, do Júlio. Vai nós dois, eu te ajudo, não tem problema não. Grande Leandro, seja bem-vindo, meu amigo. Leandro da WR, show de bola. Vamos lá, Mário, vamos às perguntas então, né? Existem várias, né? Você é natural, você já falou, né, que é natural de Belém e atualmente mora em Manaus, né? Isso, minha carreira profissional é toda em Manaus. Eu só me formei em Belém, não consegui emprego lá e vim para cá. Então, toda a parte profissional foi em Manaus. Muito bom. Mário, sua formação, apesar que a gente já colocou no convite lá para a galera, né, mas de repente alguém não leu, gostaria que você informasse para a galera aí quais são as suas formações acadêmicas. Tá, eu sou engenheiro civil, a minha graduação é engenheiro civil, aí eu tenho a pós-lógica em segurança do trabalho, engenharia de segurança do trabalho. Muita gente pensa que eu sou técnico, eu não tive essa oportunidade, infelizmente, que eu acho muito interessante o cara ter formação de técnico que já ganha uma experiência e depois como engenheiro, mas eu não tive essa oportunidade, sou engenheiro de segurança do trabalho, depois eu fiz uma pós em higiene ocupacional, na sequência fiz uma pós em ergonomia, aí depois um mestrado em engenharia de produção. Então, a formação acadêmica seria essa, tá? Que legal. Galera, vão pegando aí os insights durante a live, né? Várias dicas, o Mário já começou dando dicas, né? A questão da recomendação, né? Por ter feito pelo curso técnico de segurança, né? Então, não é que é obrigatório, não, né? O engenheiro de segurança que não tem um curso técnico, não é obrigatório você tê-lo, né?
Mas para quem tem, não tenho dúvida, né, que isso é um diferencial, principalmente se você teve uma vivência como técnico de segurança, ajuda muito, né, Mário? Sim, o curso de engenharia de segurança do trabalho, geralmente, ele é bem mais teórico. E o curso técnico, pelo menos eu dou aula também, e às vezes a gente consegue passar um pouquinho uma parte prática também. O cara atuar das duas coisas é interessante, o engenheiro já percebe as dificuldades que o técnico vai ter também. Exato. É interessante ter. Lógico, não é obrigatório, mas te dá uma melhor formação, eu acho, no meu entendimento que sim. Show, muito bom. Mário, beirou os 80, viu? Vai ter dancinha hoje, galera. Espalha essa live aí, cutuca nesse aviãozinho que tem embaixo aí, espalha essa live para mais pessoas, clica no coração também, isso faz com que a live chegue para mais pessoas. 77, vai bater, Mário, vai ter dancinha, hein? Galera, sim. O foco aqui, né, nós vamos, como eu mencionei para quem entrou agora por último aí, basicamente mesmo, uma entrevista com o Mário para descobrir aí algumas dicas, né, de sucesso, né, algumas dicas que ele pode nos passar para ter sucesso na carreira de segurança do trabalho. Suas ocupações atualmente, Mário, eu sei que você é professor, né? É isso? No Instituto IFAM? É isso? Exatamente, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, o IFE daqui do Amazonas, tem IFE por todo o país, né? Aí eu também dou aula numa pós-graduação numa universidade aqui. Lá no IFE, além de professor do técnico de segurança do trabalho, eu sou coordenador do curso de especialização em gestão de segurança do trabalho, e presto serviço para o distrito, mas pontualmente. Eu não sou dedicação exclusiva no IFAM, então eu tenho um pouco de tempo para prestar alguns serviços no Distrito Industrial aqui de Manaus. Basicamente é isso que eu faço hoje. Legal, que bacana. Então você também é professor. Já tem muito tempo que você é professor, Mário? No IFAM eu entrei em 2004. Tá? Então, 2004 foi quando eu entrei no Instituto Federal. De lá para cá, e na universidade, na Uninorte, faz uns 4, 5 anos, eu acho, mais ou menos. Mas já legal, tem um bom tempo, sim, bom. Como professor. Com certeza, um bom tempo de estrada aí. Ô, Mário, e saindo um pouco completamente da área profissional, da área pessoal, quer dizer, da área profissional, das ocupações, né? Quais seriam aí a forma que você utiliza hoje em dia para poder dar uma descontraída, uma aliviada no estresse? Ou seja, quais seriam os hobbies do Mário Sobral? Uma coisa, o óbvio que você pode ver aqui que parte desses livros não são da área técnica. Eu tenho muito livro técnico, mas eu tenho muita literatura, adoro ler. Agora eu estou relendo, como tem a quarentena, estou lendo Guerra e Paz, que é um livro de 1000 e tantas páginas. Então, adoro leitura. Adoro também ver filmes. Eu gosto de ver séries lesas, que eu falo. Gosto de Marvel, essas coisas assim que o pessoal, putz, aí não agrega nada, mas eu gosto. Eu acho bacana para distração, esse tipo de coisa. Sim, sim. Gosto de caminhar, de correr. Depois daqui da live, eu já vou fazer também uma corrida aqui. Que legal, então, cara. Eu gosto Você desse também tipo é da corrida? Não tanto, mas só para manter, para não ter problema. Eu já tenho os meus quase 50, já tenho 47 esse ano, então mais 3 aninhos, 50 anos, eu preciso me manter. Tá certo, é isso aí. É isso aí. Então tá aí, galera. Leitura, né? Bastante leitura e também importante a questão da prática de esportes, né? Ô, Mário, sim, antes de iniciar na área de segurança do trabalho, você trabalhava com o quê? Primeira pergunta, você iniciou quando, né, na área de segurança? E antes disso, qual que era a sua ocupação? Então, antes da segurança do trabalho, eu me formei como engenheiro civil em 97. Mas, nos 5 anos da engenharia civil, eu estagiei. Então, 4 anos eu estagiei como engenheiro civil. Então, tive muita vivência de obra. Obra. Eu tinha um tio meu que era dono de uma empresa, então eu ficava direto nas obras, estagiando lá com ele. Aí saí e comecei a atuar como engenheiro. O que aconteceu é o seguinte... lá em Belém, a gente não tinha vaga de emprego. Deu uma baixa muito grande, eu tinha amigo meu ganhando R$600, R$700, que faz muito tempo, mas mesmo assim na época era pouco. Sim. E aí eu tinha uma tia que morava aqui em Manaus, ela falou, Júnior, na família eu sou Júnior, vem para Manaus que aqui tu consegue emprego. Eu com 2 meses eu estava empregado. E aí isso em que ano? Em que ano que era isso? Acho que 98. Foi em 97, eu me formei em 98, eu vim para cá, porque eu não consegui nada o ano todinho.
Aí, no ano seguinte, março de 98, eu cheguei aqui em Manaus. Aí, 98, 99, eu fiz a especialização em segurança do trabalho. Em 2000, eu fiquei atuando, a partir de 2000, comecei a atuar com a engenharia e pontualmente prestando serviço na área de segurança. O foco ainda era a engenharia civil, mas já começava a ter algumas atividades. Eu lembro que o meu primeiro serviço foi um treinamento de CIPA, que eles que me perdoem, porque deve ter sido uma droga, mas pô, os primeiros serviços a gente tem. Quem não tem vergonha, porque, meu Deus. É lógico. Então foi muito vou falar, ruim. Dias atrás eu fiz uma live, aí eu comentei, né, sobre os primeiros PPRAs que eu fiz, né? Meu Deus, eu tenho eles salvo até hoje, tem tudo salvo, né? Logicamente, tem tudo organizado ali. De vez em quando eu dou uma olhada e falo, nossa senhora, isso estava muito ruim. Exatamente. Então, mas assim, aí eu comecei a atuar, então, mais ou menos no ano 2000, que eu comecei a atuar como engenheiro de segurança. Foi esse período aí, mais ou menos. 2000. Isso. Então, aproximadamente. 20 anos. 20 anos. Legal. Muito bom. Fazendo um paralelo aí, eu comecei em 2000, eu formei em 2003, comecei a atuar, finalzinho de 2003 para 2004, comecei a atuar como técnico de segurança do trabalho, né? Muito bom, cara. O Oliveira fez uma pergunta aí, Oliveira, eu vou chegar nessa pergunta aí, a pergunta dele é técnico, tecnólogo ou engenheiro? Qual dessas tem mais área, visto que o tecnólogo não está na NR4? Existem várias perguntas aqui que já estão separadas, na sequência, dando tempo, acredito que vai dar, a gente vai responder também as perguntas que vocês estão mandando no Instagram ou no YouTube, tá bom? Ô Mário, então você iniciou em 2020, e por que você resolveu atuar na SST? Naquela época que você já tinha noção do que era essa? Eu pergunto isso porque é o seguinte, cara, tem uma história engraçada, né? Quando eu fui fazer o curso técnico em segurança, eu só sabia que era um curso gratuito que ia ter, eu gostaria de continuar estudando, não tinha condições de pagar a faculdade e tal. Vai ter um curso lá gratuito de técnico de segurança. Fui achando que era segurança de portaria, alguma coisa assim. Vou lá. Eu sou magro, mas, né, às vezes dá certo, né? E aí cheguei lá, teve uma palestra de segurança do trabalho, né, feita por um técnico de segurança, lá de Araxá, um cara muito experiente, o Firmo, né, para quem é de Araxá e conhece, vai saber de que eu estou falando, né? E aí sim, pude entender o que era segurança do trabalho, né? Mas e aí, por que você iniciou na área? Na verdade é o seguinte, eu estava trabalhando como engenheiro civil e eu achava que eu tinha que continuar estudando, eu não podia parar de estudar. Aí eu fui na universidade e cheguei lá, olha, o que tem de especialização aí? Eu lembro até hoje, aí o cara falou para mim, olha, tem engenharia de produção, especialização em engenharia de produção, tem engenharia ambiental e tem engenharia de segurança do trabalho. Eu não sabia nenhuma das três do que se tratava no detalhe. Aí eu falei assim, me inscreve nesse negócio de segurança do trabalho aí. Aí o cara escreveu, coisa e tal, e eu comecei a fazer. Foi de forma muito aleatória, totalmente aleatória. Tá? Então eu não sabia o que era, o que fazia, nem nada. Eu só achei bonito, não, esse negócio de segurança do trabalho deve ser bom. E aí eu fiz a pós lá, mas sem nenhum estudo sobre o tema. Eu não sabia do que se tratava, que nem você fez aí. Foi mais ou menos legal, igual. Cara. E é tão engraçado isso, que, cara, quando eu comento isso, tem muita gente que fala a mesma coisa. Comigo foi a mesma coisa. Quando eu comecei, inclusive essa história de segurança de vigilante, né, é muito comum, tanto é que até hoje a gente é confundido como, né, roubou alguma coisa para o pessoal, segurança, roubou um negócio ali. Eu falo, não, peraí, é segurança patrimonial, aqui é do trabalho, né, é outra área. Tem muita gente que faz confusão com isso, né. Eu vi que você fez uma especialização em higiene ocupacional e ergonomia, né. O que motivou você a fazer esses cursos? Qual foi o intuito aí? Na verdade, quando eu fiz a pós-graduação e eu comecei a trabalhar, eu vi, eu não sei as coisas, tá tendo muita dificuldade aqui para eu executar. Aí eu falei, eu tenho que aprender mais. Aí eu pensei assim, o que tem? Aí eu comecei a procurar saber o que tinha de especialização. E basicamente na nossa área tem higiene, ergonomia, eu acho que não tem muitas especializações assim para a nossa área de segurança do trabalho. Aí eu falei, deixa eu fazer então esse negócio de higiene ocupacional. E na sequência eu corri atrás para saber de ergonomia. De ergonomia é uma demanda muito específica para cá, para Manaus também. A gente tem muita empresa de eletroeletrônico e é uma necessidade. O engenheiro de segurança aqui em Manaus que não sabe ergonomia, ele já está meio fora do mercado. Então, exato. Manaus
É um polo, né? É um polo violentíssimo, né? Gigantesco que nós temos no Brasil, né? Então, isso foi uma necessidade. Higiene, eu notava que eu não sabia o suficiente para atuar. Então, foi atrás de conhecimento mesmo. Foi basicamente isso. E não tem muitas especializações assim na nossa área. Tem pouca coisa. Tá. E você, então, chegou a praticar, né? Logicamente, essas questões relacionadas à higiene e à ergonomia. Até hoje, as áreas que eu acho que tem o maior domínio é justamente higiene, ergonomia e legislação, que são as áreas que eu estudo mais. Por exemplo, o sistema de combate a incêndio, eu não tenho um domínio, eu tenho uma noção. Entendi. NR12, NR10, eu tenho uma noção, tá? Mas as áreas que eu tenho maior profundidade, lógico, nem tudo. Então, na área de higiene, radiação ionizante, não sei, tenho uma noção bem superficial. Então, beleza. Higiene é o mundo e ergonomia também é o mundo. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Ô, Mário, batemos 80, cara. Promessa é dívida. Promessa é dívida. Aqui, ó, Mário, põe a mão na cabeça aqui e faz a dancinha, porque bateu 80. Vai gastar o livro aqui, o meu livrinho, o mundo paralelo. Eu sou uma pessoa extremamente tímida, quem me conhece sabe. Pois é, quem diria, hein? Quem diria, hein, Mário? Ficou até vermelho, galera. Vocês estão percebendo aí? O Mário ficou até vermelho. Deve ser pelo reflexo da luz aí, né, Mário? Exatamente. Ô, Mário, e falando sobre livro, já que você dançou com o livro, aí tá beleza, tá aceito, né? Na verdade, quem disse se tá aceito ou não é a galera. Se a galera falar que tá aceito, tá tudo certo. Sobre livros, né? Você tem 2 livros, né? De onde surgiu essa ideia aí de escrever livros? Tem 3 livros? Exatamente. Daqui os 3. Porque volume 1 e 2, né? Exatamente. Isso. Ok. Na verdade, esse primeiro livro aqui foi uma demanda dos alunos. Os alunos falavam... Qual que é o primeiro? Segurança do Trabalho. Segurança do Trabalho, Organizando o Setor, volume 1. Perfeito. Tá? O outro é o mesmo nome, volume 2. Então, esse outro, o Mundo Paralelo, são histórias, mas depois eu falo dele. Então, como é que aconteceu? Eu comecei a dar aula, coisa e tal, e eu notava que os alunos, eles diziam, professor, eu estou pegando muita informação, mas chega lá na empresa, eu não sei o que fazer. Eu não tenho uma sequência de atividades. Exato. Eu já tinha uma experiência nessa época que eu escrevi o livro, eu falei, vou fazer um manual. Um manual... E o que aconteceu é o seguinte, eu estava numa empresa, e essa empresa, eu pedi demissão, na verdade, véspera de Natal, praticamente, assim, início de dezembro, eu pedi demissão da empresa. Aí eu pedi demissão dessa empresa e falei assim, eu vou escrever esse livro agora, porque eu não vou conseguir emprego agora, estamos perto do Natal. E aí eu comecei a escrever. Eu escrevi, assim, sem exagero, numa semana, mas 100 páginas. Escrevi muita coisa, assim, rapidamente, sem lógica nenhuma, só para colocar no papel. Só que aí, em fevereiro do ano seguinte, eu entrei em outra empresa. Aí foi para a gaveta. Foi para a gaveta, coisa e tal, aí vai escrevendo devagar, de novo. Passou mais 2 anos. Eu sei que eu demorei 5 anos escrevendo esse livro. Foram 5 anos. Escrevendo esse livro, porque o escrever em si não é tão complicado. O problema é depois lapidar o que você escreveu. Entendi. Que o meu pai é escritor, meu pai tem 13 livros publicados. Então, 13? Ele fala, que legal, cara. É pentear o texto, ele usa esse termo, que é o que ele gosta também, que ele fala que ele gosta de pentear o texto. Essa parte de jornal, por exemplo, eu tenho o Jornal Segurito, meu pai tinha jornal, meu pai tem uma revista lá em Belém. Que legal, então, cara. Lógico que tem aí uma questão... Então existe uma herança aí que você está mantendo. Que legal, né, cara? Seu pai deve ser, com certeza, deve ter muito orgulho, né, do filho, né? Ele gosta muito, e na verdade ele gosta mais deste aqui do que dos outros. Porque ele mesmo, não é da área, ele é jornalista, Sim. Ele é jornalista, né? E esse último que legal. São histórias. E aí eu fiz histórias assim, com um pano de fundo da segurança do trabalho, mas não é um livro técnico. Esse aqui são histórias para você ler, para você rir, para você pensar em segurança, mas não é um livro técnico. E é o livro que ele mais gosta, porque os outros ele fala que ele nem entende. Que legal, então, cara, olha aí. Esse aqui eu escrevi para minha distração. Eu gosto muito de escrever. Eu adoro ler e
gosto de ler, geralmente gosto de escrever também. Então, eu gosto muito de escrever. Por isso que, vez por outro, eu coloco umas bobagens diferentes, assim, de textos, tentando pegar outras áreas e envolver com segurança do trabalho. Eu gosto muito de fazer isso. É muito legal, cara. Os seus conteúdos são muito criativos. Realmente você está de parabéns com relação a isso. Você já comentou, inclusive, alguns vídeos seus, né? Vários vídeos você comenta sobre essa estante logo atrás de você aí, né? Deve ter mais ou menos quantos livros aí? Você já contou, Mário? Tem noção ou não? De segurança do trabalho, eu contei, porque eu fiz isso essa semana, eu postei um vídeo e comentei. Tem 300 e tarará, de segurança do trabalho. Agora, dos outros, eu não sei, deve ter mais do dobro disso, porque tem essa estante, tem ali também. Então, mas de segurança do trabalho tem em torno de 300. Agora, tem uma biblioteca aí, né, Mário? É a minha biblioteca é onde eu trabalho, e aqui eu tenho bastante material. Lógico, professor, você já leu todos? Não, tem livro aqui que é para consulta, que a gente tem para... Mas eu já li uns 60%. Quando bate uma dúvida, você vai lá e consulta, né? Isso. Mas tem vários livros que eu já li de ponta a ponta também. Ah, o senhor sabe tudo isso? Óbvio que não. Tem muito livro que você lê e entra e sai, e você não assimila quase nada, você vai estudar mais. Então, é importante ter várias leituras, vários impactos, para tentar ver se você absorve alguma coisa. Mas dificilmente vai chegar toda a informação. É um ótimo insight, né, Mário? Então, assim, a maioria dos livros que você tem, então, não é de segurança, a maioria. Sim. A maioria eu tenho muito... Eu tenho fases da vida, né? Eu tive minha fase liderança, aí tem os livros de liderança. Tive a fase de... Como é? Eu esqueci agora o termo que o pessoal usa, de autoajuda. Tive a fase no passado de livro de autoajuda. E tive a fase de marketing. Tinha a fase ali da Toyota, livro da Toyota. E agora eu leio muito atualmente livro de segurança e literatura. Então, legal, basicamente essas as minhas leituras atuais. Eu sempre tenho um livro de literatura que eu estou lendo antes de dormir, eu vou lendo devagarzinho, e durante o dia eu vou lendo alguma coisa de técnica. Que legal. Então tá aí uma ótima sacada, galera. Eu defendo isso também, na questão de... É importante a literatura técnica, não tenha dúvida nenhuma, mas é importante também que o profissional... Aquela velha questão, né, Mário? Não adianta o profissional ser apenas bom tecnicamente, ele também precisa ter boas aptidões comportamentais, né? E esses outros livros, né, esses outros títulos, ajuda nisso, né? Ajuda a abrir um pouco a cabeça, ajuda a abrir o leque, para que você, de repente, não veja só a segurança como ela é, como norma regulamentadora, como obrigação, enfim, é preciso ter... né? Aumenta o teu repertório. Você passa a ter mais repertório. Porque se você só estuda o que todo mundo estuda, tu vai pensar mais ou menos igual a todo mundo. Então, na hora que você lê algo diferente, vai abrindo um pouquinho. Então, eu sempre escuto, Mário tá muito criativo. Na verdade, não é questão de criatividade. Na verdade, como eu leio coisa diferente, eu tenho referência diferente e posso relacionar com a segurança do trabalho. Exato. Como a maioria das pessoas só leem só segurança do trabalho, acaba limitando um pouquinho. Então, não sei se é criatividade isso, mas o que é? É pegar, eu estou lendo sobre uma outra coisa, eu vou jogar isso na segurança. Então, essas relações aqui, por isso que é criativo. Não sei, porque... Eu vejo, sim, sem dúvida, Eu vejo que você faz muitas analogias, né, com outras situações e incorpora a segurança do trabalho. Tá aí, galera, um ótimo insight, leitura, né? Na verdade, eu acho que a maioria dos profissionais, acho que todo mundo sabe, né, da importância da leitura, né? Então, tá aí mais uma pessoa, né, de sucesso falando da importância da leitura, né? O Whindersson fez um comentário interessante, né? Abrir a caixinha, né? Então, você, de repente, fica só em segurança e tá só numa caixinha. De repente, é interessante você abrir outras caixas para você ter um entendimento maior de outras coisas do mundo, inclusive, né? Um abraço aí para Jequié Bahia, o Cícero pediu para mandar um abraço aí, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, então, Jequié Bahia, tem inúmeras cidades aqui nos acompanhando, BH, São Paulo, enfim, não dá para ler todas não, galera, mas muito obrigado pela sua presença. Diga, Mário. Não, uma coisa que as pessoas... Não, mas quer dizer que é para ficar culto? Não, eu gosto, realmente, e as pessoas, às vezes, elas não percebem que é prazeroso ler. Então, pegar um livro, alguma coisa assim, às vezes, é chato. Não, tu não pegaste uma boa leitura. Pega uma boa... Tem que ir se acostumando. Então,
por exemplo, para quem vai começar a ler, lê Nu de Botas. É um livro, para quem está entrando, procura aí na internet Nu de Botas e lê, do Mário Prata, eu acho. Eu não lembro de cabeça. Nu de Botas. É isso. É um livro que é para você rir, tá? Não vai te ensinar praticamente nada de técnico, tá? Mas você vai rir, você vai se divertir com a leitura. Pô, é prazeroso isso. É prazeroso ler, tá? Então, isso também. Dias atrás a gente comentava numa live aqui, eu acho que até o Fogaço comentou, nem que seja bula de remédio, mas leia, né? É importante leia, né? Jornal, revista, enfim. E outra coisa, pessoal, inclusive eu fiz uma mentoria um tempo atrás com um colega, né, sobre currículo, e eu percebi que ele escrevia muitas palavras erradas, né? Então, a leitura ajuda demais. Não tem muito assim, ler. A leitura realmente ajuda muito para você escrever corretamente, né, Mário? Só um detalhe, uma vez eu recebi um currículo de um técnico de segurança, aí tinha lá os cursos que ele tinha feito, coisa e tal, aí chega, bateu assim, espaço com espaço finado. Ele trabalhava com velório. Nossa, pai. Aí eu, putz, na mesma hora com que tiver... finado. Aí, tipo, e o currículo é uma coisa que a gente tem que... E era um erro, realmente, não foi porque não é corretor de texto, nada. A pessoa não sabia como escrever. Aquilo ali, isso denigre muito a imagem do profissional. Pegar um texto, um currículo com erros de português gritantes, assim. Então, não dá. Com certeza. Na verdade, assim, né? Não é... Erro de português no currículo, galera, tem que ter muito cuidado. Até hoje em dia tem lá, né, a correção ortográfica, né? É muito fácil, assim, facilita, né? Facilita. Mas, enfim, é importante pelo menos você revisar o currículo. Uma dica aí, você fazer a leitura dele de trás para frente. Quando você faz na sequência, meio que o seu cérebro automaticamente já sabe o que você vai ler. Então, existe uma técnica que é você ler ao contrário, né? Uma das técnicas. Outra técnica que eu fiz, o meu livro, o que eu faço no final, depois que revisei, tarará, eu leio em voz alta todo o livro. Porque quando você está lendo só mentalmente, você sabe o que está escrito. Você pula palavras, né? Na hora que você está lendo em voz alta, você... rapaz, isso aqui está estranho. Tá? Então, é interessante. No caso do currículo, que é bem interessante também, dá para alguém, por exemplo, todos os meus alunos, eles sabem, traz o currículo que eu vou dar uma lida. Todos os meus alunos, eu só não trago se eu quiser, mas eu vou pegar, eu vou ler, olha, corrige isso aqui, arruma isso aqui, tarará, e toma. Boa. Então, é interessante pede para alguém que você confie para fazer uma leitura. Exatamente. Às vezes a gente vê no trabalho, essa questão, né? Tipo, o cérebro já sabe o que você vai ler, a formação acadêmica, ele já sabe lá que você fez técnico de segurança, engenharia, não sei o que. Às vezes você acaba burlando você mesmo, você acaba pulando algumas palavras. Então, entregar na mão de outra pessoa, sem dúvida nenhuma, é uma boa tática. Galera, as perguntas que vocês estão mandando, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, no finalzinho aqui das perguntas que já estavam separadas por Mário, nós vamos voltar e fazer, tá bom? Então, fiquem tranquilos aí, nós vamos atender as perguntas de vocês. Quais as maiores dificuldades, Mário, que você encontrou para poder escrever os livros? Seria o tempo, a questão aí do... Você até falou, né? Em fevereiro eu acabei engavetando porque arrumei uma atividade separada, né? Tudo uma questão de disciplina, na verdade. Na hora que você estabelece para fazer, você consegue fazer. O mais difícil, para mim, não foi o escrever em si, foi conseguir fazer. É caro, é extremamente caro fazer livro aqui no país, no Brasil. Por quê? Porque a gráfica é caríssima. Então, mas editora, só para terem uma noção, vão te pagar 5% do valor de capa. Então, tu vai fazer só para ter teu nome rodando. Você não vai ganhar absolutamente nada. Então, mas só que lógico. Deixa eu ver agora a editora. Voltou. Deu uma travada aí. Não, para mim ficou normal. Voltou, mas beleza. Defender a editora agora. O teu livro pode dar certo, mas teu livro pode dar errado. Se teu livro der errado, ela mandou rodar 1000 livros e ela teve esse prejuízo completo. Então ela acerta em alguns, erra em outros. E é por isso que o autor ganha pouco, no máximo ele ganha 10%. Só para ter uma noção do que acontece realmente, como é que funciona, tá? Então, mas o difícil é realmente fazer a diagramação, estabelecer qual vai ser a capa, porque faz diferença. Faz, sem dúvida. Faz muita
diferença. Diagramação interna, capa, ISBN, revisão, pagar para um cara fazer a revisão, porque mesmo que você não passar. Então, essa parte aí que não é a escrita propriamente dita, dá um trabalhaço fazer tudo. Imagino. Agora, se fosse para resumir numa palavra, você acha que a disciplina seria talvez a dificuldade maior? Você tem que ter disciplina para tudo. Por sorte, eu sou uma pessoa relativamente disciplinada. Eu acho que é uma característica que faz diferença muito grande profissionalmente. Você pode ser tecnicamente excelente, mas se você não tem disciplina, não vai muito longe não, tá? É importante a pessoa ter uma certa disciplina, que senão não consegue desenvolver as coisas. Exato. E assim, apenas uma dica a mais, né? Para você ter uma disciplina, é preciso você se organizar. Porque se você não se organizar, você vai ter inúmeras coisas para fazer. Profissional de segurança, seja técnico, seja engenheiro, sempre é lotado de coisas para fazer. Então, cuidado para não ficar apagando incêndio, né? Quem vive apagando incêndio está errado, tá? É lógico que na segurança do trabalho acaba tendo uns incêndios. Sim, é claro que acontece, não adianta a gente querer florear. Mas você não pode ficar a maior parte do seu tempo apagando incêndio, né? É preciso implementar, fazer as coisas acontecerem. Tá aí uma dica do livro do Mário Sobral, que é Organizando o Setor, né, Mário? Na verdade, quando eu escrevi o livro, hoje, quando eu entro numa empresa, o meu objetivo é organizar pelo menos o grosso em 3, 4 meses. Em 3, 4 meses, eu tenho uma sequência já de trabalho. Lógico, vai ter sempre as coisas extras que aparecem, mas em 3, 4 meses eu consigo dar uma organizada. Esse é o meu objetivo. Então, ter uma sequência de trabalho, ter uma metodologia de trabalho, isso facilita muito. Eu lembro quando eu entrei na primeira empresa, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava como técnico de segurança do trabalho, primeiro porque eu não fazia gestão, porque o engenheiro teoricamente, não que o técnico não deva fazer, mas o engenheiro, o foco dele principal é gestão, eu não fazia isso. O que eu fazia? Eu abria PT, eu fazia inspeção eu fazia a parte operacional. Exato. Eu atuava como técnico. Por quê? Porque eu não sabia o que o engenheiro tinha que fazer. Então, eu não tinha essa noção das coisas e foi bom, por um lado, que eu aprendi essa parte operacional, mas a empresa perdia comigo, porque ela tinha, na verdade, 2 técnicos. Eu, que era engenheiro, e o outro técnico, em vez de ter um engenheiro. Exatamente. O Leandro está perguntando se o professor já dançou. Já sim, viu, Mário? Ele dançou com... O Leandro, ele dançou com o livro aqui, a galera falou que estava aceito, então tá tudo certo. Ô Mário, como que você está vendo, né? Como você vê o mercado aí para técnicos, tecnólogos e engenheiros de segurança? Inclusive, essa pergunta se repetiu durante a nossa live aqui. Na sua visão, como você vê o mercado de trabalho para esses profissionais? Deixa eu falar primeiro do tecnólogo, que o pessoal gosta de fazer a diferença. O tecnólogo, realmente, ele tem uma dificuldade de entrar no mercado. Como ele não tem uma obrigatoriedade legal de contratação como técnico de segurança ou engenheiro, onde geralmente esse cara vai entrar? Com um prestador de serviço. Então, não é que ele não consiga entrar, ele consegue, mas não fixo. É muito difícil. Não para atender NR4, né? Ele vai ser contratado por uma prestação de serviço. E aí sim. Então, ser contratado CLT é mais difícil em função disso, porque não tem aquela obrigatoriedade legal. Eu conheço um cara, eu também conheço, mas é exceção, tá? Não é a regra. Em relação aos demais, eu acho que é fácil e difícil. Vou explicar por quê. Porque é fácil. Todas as empresas que eu passei, eu tive que contratar técnico de segurança do trabalho. Eu nunca tive tanta dificuldade para a contratação de um técnico de segurança do trabalho. Lia currículo, coisa e tal, chamava... Olha isso, hein? A maioria das pessoas, dos técnicos que passavam, não tinha uma qualificação mínima. E eu não estou dizendo que o cara tinha que saber inglês, ou as 18 mil, não. Consegui explicar para mim o PPRA. Porque como é que eu faço a minha seleção? Eu converso com a pessoa, primeiro eu analiso o currículo, depois eu tenho uma provinha básica, na minha opinião, e uma entrevista. Esse é o meu critério. Na entrevista, dava pena. As pessoas falavam coisas que não tinha lógica nenhuma. Então, já passei por muito disso, viu, Mário?
Então, aí o que Infelizmente. Por que eu digo que é fácil, que é difícil? Porque é difícil, porque na média, infelizmente, não tem uma boa formação. Se a pessoa tivesse quando tinha um ou outro, contrata na hora. Ou seja, para esse cara não é tão difícil assim. Tanto é que quando me pede indicação de técnico, é muito raro eu indicar. Primeiro, que eu acho uma grande responsabilidade de indicação, tá? E segundo, quando as pessoas que eu indicaria estão empregadas. A maioria do que eu indicaria já estão empregados. Não estou dizendo que todo mundo que é bom está empregado, não é isso que eu estou dizendo, tá? Tem gente que eu conheço muito boa que está desempregado, sim, tá? Mas tem uma galera que acha que basta se formar e o mercado tem que contratar ela. Não, meu filho. Não é suficiente. Não de nada. Eu, com a minha formação de engenheiro de segurança, eu não me contrataria de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tá? Por quê? Porque eu não tinha um conhecimento básico com a minha formação. Ah, mas como é que eu vou ganhar experiência se eu não for contratado? Não é experiência que eu estou falando, é conhecimento. Ou seja, estudar, dá trabalho estudar. Então você vai ter que sentar, vai ler um livro, não vai entender uma parte, ou não vai entender quase nada, aí tu vai pegar outro autor, aí tu vai começar de novo, aí tu começa a entender aquele anterior, aí tu volta para ele, olha, aí tu vê um vídeo. Vai ligando, mas demora isso. Não é assim, eu quero aprender, eu vou ler isso aqui, eu vou aprender agora. A vantagem, quanto mais tu faz isso, cada vez fica menos difícil. Não vou dizer que fica mais fácil, mas cada vez fica menos difícil. Porque tu já tem uma habilidade para fazer essas interações. Tá? Mas para iniciar, é uma inércia desgraçada. Você tem muita dificuldade. Até hoje, se eu vou pegar um assunto que eu não domino, que eu não tenho conhecimento, eu vou ter extrema dificuldade de aprender aquilo. E eu faço exatamente isso. Eu leio um, leio o outro, vejo um vídeo, chuto um áudio. Tá com dúvida, vai para o YouTube, vai para a rede social, pesquisa se alguém já comentou sobre aquele assunto, né? Liga para os profissionais experientes, para a rede de contato, as pessoas que você conhece. Olha, eu estou com dúvida nesse item aqui. Porque dá trabalho estudar. Estudar não é assim, vou ler isso aqui, tá resolvido. Eu até complemento a sua frase, Mário. Na verdade, é uma frase que o Roberto, um amigo meu, fala, né? Um amigo e parceiro meu, fala que procurar trabalho dá trabalho. Então, para quem não quer ter esse trabalho, você vai ficar sentado, deitado no sofá, vendo Netflix, vendo televisão. Então, se você está procurando trabalho, dá trabalho. Saiba disso e é preciso correr atrás e pôr a mão na massa, porque senão a pessoa não vai tirar do sofá e te convidar para trabalhar, né? É preciso você correr atrás. Com certeza. Mário, falando um pouco das suas redes sociais, você está presente em várias, né? Quais são as redes sociais que hoje você está presente, gerando conteúdos para a galera? Antes das redes sociais, como é que eu comecei? Eu comecei pelo Jornal Segurito. Então, eu te falei que eu entrei no IFAM em 2004. Em 2006, o que eu fiz? Eu achava que os alunos tinham que ler mais. Aí eu comecei a escrever um jornalzinho para entregar para os meus alunos. Então, eu imprimia, entregava em sala de aula para os alunos. Olha isso, cara. Que legal. Aí, 2006. Aí, o que aconteceu? Os alunos começaram a pedir por e-mail, coisa e tal, aí começaram a mandar para os outros, aí foi ampliando. Então, antes de entrar em rede social, essa rede social primeiro foi presencial. Era física, era uma rede offline. Social, mas ali offline, entregando no papel. E aí foi crescendo. Anos depois, faz uns 6 anos atrás, aí, primeiro antes eu entrei no Facebook, na época do Facebook, fiz uma fanpage, coisa e tal, começava a mandar os materiais. Na sequência, eu vi alguns vídeos do Nestor, e aí eu não lembro se eu entrei em contato com ele, ou se ele entrou em contato comigo, eu acho que eu que liguei para ele via Facebook, entrei em contato com ele. Bora fazer um canal? Aí ele falou, bora. Olha aí. E a gente juntou, eu não conhecia ele, só conhecia via internet. Eu fui conhecendo ele pessoalmente uns 2, 3 anos depois, eu acho. 2 Olha anos. Olha isso, cara, que legal. Então, durante 1 ou 2 anos, a gente ficou fazendo só via internet. Então, esse é o canal, que é o nosso canal que a gente tem parceria no YouTube, acho que tem 6 anos, 5, 6 anos. SST é o canal, é isso, né? SST é o canal, exatamente. Então, esse já é o canal que tem maior público, que a gente faz em parceria, toda quarta-feira tem um vídeo. Que legal. Aí, há 4 anos atrás, quase 5 anos já, eu fiz o podcast, o Segurity Cast, antes de ser moda podcast.
Então, antes de ver esse negócio de moda de podcast, eu fiz o segundo Exato. que sai toda segunda-feira. Então, já está pronto. Amanhã é o Ricardo Massola falando sobre usabilidade e ergonomia. Então, depois passem lá, que já está, na verdade, já está disponível. Ou no SoundCloud ou no Spotify. Depois, no ano seguinte, eu fiz o Jornal Segurito no YouTube. Porque no SST o canal, é mais, eu dou uma opinião, coisa e tal. No Jornal Segurito, eu tenho tentado fazer pequenas aulas. Então, tentando ser um pouquinho mais técnico, para ter uma linha editorial um pouquinho diferente. Então, sempre no final do vídeo eu indico um livro, como eu tenho muito livro, todo final de vídeo eu indico um livro, e sempre é uma microaula. Então, tem PGR, tem NH6, NH11, e tem várias aulas assim. Então, por exemplo, NH11 tem 4 aulas sobre o assunto. Então, eu vejo a norma todinha. PGR eu li todinho, NH6 está lá todinha. Aí, depois eu tenho o Instagram, mais recente, né? O Instagram, que também posto muita coisa. Eu comecei a fazer as brincadeiras, relacionando outros assuntos com o segurança do trabalho. Exato. E hoje mesmo eu postei o segurança do trabalho no museu e também uma do Rei Leão. Depois o pessoal pode entrar lá no Mário Sobral JR para dar uma olhada. E o último é na revista Proteção. Tem os blogs da revista Proteção, www.protecal.com.br, e lá na parte de blogs, Segurito na Proteção. Então, eu estou lá com 7 textos sobre o PGR, e para a semana saímos sobre o Covid, o que o Covid está nos ensina de segurança do trabalho. Então, sempre tentando relacionar coisa diferente. Então, vai ser um texto como o o Covid está ensinando para a segurança do trabalho. Depois dê uma olhada lá, deve sair essa semana agora também. Então, esses são os lugares que eu fico. E o LinkedIn também, eu sempre estou lá. É uma outra rede. Agora, a pergunta que não quer calar, meu amigo. Eu tô aqui até respirando mais profundamente aqui, porque, meu Deus do céu, cara, que trabalho magnífico e quantidade, né, cara? Porque assim, né, Mário, nós sabemos que não é fácil, né? Você tem um dia a dia, você tem as atividades profissionais, e rede social toma um tempo gigantesco, né? São inúmeros detalhes, né? Para a gente fazer isso aqui acontecer, é muito trabalho, é investimento, é estudos, é estrutura, enfim. Mário, como que você consegue fazer tudo isso? Se eu fosse resumir em uma palavra, a palavra que já usamos, disciplina. Mas disciplina. A primeira palavra para resumir tudo é disciplina. Mas, por exemplo, no dia do lançamento de alguns vídeos, eu ainda não tenho o vídeo pronto. É muito comum, na véspera ou no dia eu fazer o assunto. Então, no Jornal Segurito, que são vídeos, que são aulas, eu tenho que estudar uma semana, coisa e tal, às vezes até várias semanas para sair o assunto. Mas nos outros, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar estudando todo dia. Tá? A primeira coisa é essa. Todo dia eu estudo. Todo dia eu estudo. Porque consequentemente, todo dia tem um aprendizado que pode se tornar um conteúdo, né? Então, eu preciso estar... Não é porque eu faço isso, porque eu acho bacana. Eu gosto. Para mim, eu gosto. Não quero... o Mário tá... Não é isso. Eu gosto realmente, tá? Eu acho bacana aprender coisas diferentes, ler. Eu acho muito bacana. Eu acho um hobby meu, estudar. É um hobby. Eu gosto realmente. Tá? Esse período de quarentena, para mim, tá ótimo. Eu passo o dia todo fazendo material, estudando, lendo, fazendo... Então, para mim, tá tranquilo. Estou dando aula também, eu faço as aulas EAD durante a semana. Online, durante o resto do dia, preparei um treinamento inteiro, que não é um treinamento também, é uma aula para os meus alunos de PGR. Então, tá um treinamento muito bacana, que eu fui pegando materiais, coisa e tal. Então, eu gosto de fazer isso. Então, eu não tenho assim, uma receita de bolo. A receita é, se você não estudar, se dedicar àquilo... tem um motivo também. As pessoas acham que eu ganho rios de dinheiro. Na verdade, eu ganho muito pouco. Por quê? Porque eu não trabalho tanto para ganhar dinheiro. Eu trabalho muito para produzir material. As pessoas acham que eu sou ricaço. Não. Na verdade, eu ganho pouco. Boa parte do meu material eu não tenho renda nenhuma de retorno financeiro, mas eu gosto de fazer. Eu faço para mim. Por exemplo, o podcast. O podcast dá trabalho, o público é pequeno, mas eu adoro fazer o podcast.
porque é onde eu faço experiência, o assunto que eu não domino 100%. Eu acho muito bacana fazer o podcast. E não é um público, são bem poucas pessoas só. É um público pequeno. Na verdade, eu acho que você é muito rico, sim, Mário, mas é de conhecimento, né, cara? Conhecimento, a riqueza é grande aí. Ah, mas financeiramente, boa parte do que eu faço não dá um retorno financeiro, assim. E nem aproveito, sim. Porque, lógico, como meu nome roda, eu poderia pegar muitos serviços de consultoria. Eu pego, mas pontualmente. Então, as pessoas viajam muito, viajo pouquíssimo pelo país. Eu nem gosto tanto de viagem assim. Quando eu vou, mas porque é muito chato de Manaus para sair daqui. São 8, 10, 12, você para em Brasília, aí fica lá 4, 5 horas, não tem voo direto para canto nenhum. É extremamente cansativo. Eu lembro que eu fui para um sul uma vez, eu passei acho que 16 horas viajando. Até mesmo quando a gente estava vendo a sua passagem aqui para Uberaba, né, para participar do seminário, foi realmente um parto, né? Conseguir realmente é difícil. Não tem direto. Então é extremamente cansativo para mim. Eu gosto do Mário, entendi. Perfeito. Então, assim, pintou o tema, vai lá, grava e gera o conteúdo e é isso, né? Você tem alguém que te auxilia ou é você mesmo? A equipe. Vou dizer que quem me auxilia muito é a minha mulher fazendo a revisão. Então, que legal, cara. Ela faz a revisão. Mas fora isso, sou só eu, tudo. Por isso que não é tão profissional algumas coisas. Na gravação de vídeo no Jornal Seguro, vocês verem o seguinte: eu ligo, falo, desligo. Não tem edição, eu não sei fazer. Entendi. Não tem nem meu nome embaixo. É aquele negócio, né, cara? Importante é o conteúdo, né? Se tiver, enfim, se tem produção, não tem produção, se tem música, não tem música, enfim, o negócio que vale, eu acho que é o conteúdo, né? Porque isso é o que vai agregar pro profissional, né? Para quem estiver assistindo, né? Sim. Essa semana, cara, essa semana agora que eu aprendi a usar o OBS, que eu não sabia utilizar, e agora eu coloco lá minha carinha atrás do slide. Eu não sabia nem fazer isso. E agora já está saindo os vídeos, os últimos vídeos já ficaram melhores. É outro conhecimento, né, cara, que a gente precisa adquirir nessa questão do digital, né? Tem muita coisa, muita ferramenta, cara, muitos sites, muitos programas, seja de celular, seja do computador, a gente precisa aprender. Realmente, a gente dedica um grande tempo para poder aprender essas tecnologias, né, Mário? Sim. E eu sempre falo, eu prefiro estudar outra coisa. Eu acabo não estudando a tecnologia. Por exemplo, hoje, o Júlio sabe. Júlio, como é que faz isso aí que eu não sei, não. Eu sabia no Instagram, mas ele queria fazer no YouTube também. Eu falei, como é que é? Aí ele me explicou. Mas isso vem de encontro, né, cara? Mas isso vem de encontro com o que você falou agora há pouco. E liga para quem sabe, né? Tipo, fala com quem sabe. Eu também, há 3 semanas atrás, eu não sabia utilizar essa plataforma que a gente está usando hoje aqui para o YouTube, e quem me explicou foi a minha amiga Rúbia Mara, né, que você também já conhece, né? Lógico. Então, assim, cara, eu acho que... Também foi adiado também. Foi, mas vai ser online, né? Vai ser online. Isso, dia 1, 2 e 3 de maio, para quem não tá sabendo, um grande evento que vai ter no Academy SST, dia 1, 2 e 3 de maio. Lá na minha biografia tem um link, se você clicar naquele link lá, você consegue encontrar lá, né? Academy SST, você faz a sua inscrição. Um detalhe muito importante, pessoal, que tem muitas pessoas que não vão conseguir participar porque estão pecando nisso. Depois que você faz a sua inscrição, é encaminhado o e-mail para você. Você precisa ir lá no seu e-mail e confirmar a sua inscrição no e-mail, senão você não vai ter acesso à sala, tá? Mário, eu sei que você também, né, quer dizer, você já comentou, se apresentou no início aí, a questão que você é professor, né, você dá aula, né, ministra aulas. Você acredita que a empregabilidade para os alunos começa ali na sala de aula? Eu sempre falo para os meninos o seguinte, você está sendo avaliado pelo professor, só que esse professor não necessariamente vai ter tanto contato com você posteriormente, mas você está sendo avaliado entre vocês. Então, você, numa sala de aula, tu tem aquela pessoa, pô, quando eu sair daqui, eu queria fazer uma sociedade com aquele cara. E tem aquele cara que eu não quero trabalhar de jeito nenhum. E as pessoas não percebem isso. Que elas fazem contato e acabam com todos os contatos em sala de aula. Segura essa, galera, segura essa.
Isso é extremamente importante. Eu falo sempre para meus meninos lá, olha, vocês têm que tomar cuidado, porque eu estou avaliando vocês, mas eu não vou ter tanto contato com vocês. Agora, vocês entre si são os principais contatos. E tem gente aqui que vai ser isolado, porque eu não vou querer trabalhar com aquela pessoa. Então, Exato. tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Essa pergunta, ela foi estratégica, né? Eu falo muito, eu também sou professor na pós-graduação de engenharia de segurança, eu falo muito isso, eu também já fui professor no curso técnico de segurança, né? E eu lembro, principalmente no curso técnico de segurança, às vezes as pessoas me ligavam, Júlio, eu sei que você dá aula aí e tal, você tem algum colega, algum aluno para me indicar? Sim, tem. E aí, quem a gente lembra, né? A gente sempre lembra dos bons alunos. E o bom aluno não é aquele que tira total, não, tá, pessoal? O bom aluno não é o que tira total. É lógico, quem tira total, né? De repente, se vai fazer um concurso público, de repente essa pessoa tem tem um conhecimento maior, uma facilidade no entendimento, perfeito, isso pode ajudar. Mas o bom aluno não é aquele que tira total, né? É aquele que chega no horário, que quer ter a aula, que quer fazer os trabalhos. Quando o professor passa um trabalho, ele não reclama, né? Que interage, né? Que gosta de... Enfim, é um aluno que se dá bem, é o aluno que faz as coisas acontecerem, né? E uma coisa que eu falo também é que você também, esse network com os alunos, como você acabou de mencionar, ele é muito importante, porque hoje ele é seu colega, mas amanhã ele pode te indicar para uma vaga ou ele pode te contratar, amanhã ele pode ser o seu gestor, né? Assim, o mundo dá muitas voltas, cara. Cara, você com certeza, e a galera que está nos assistindo aqui, tem inúmeros exemplos, né, de que o mundo de fato dá muitas voltas, né? Hoje você é técnico e o fulano de tal é um engenheiro de segurança. Amanhã você é engenheiro e o técnico está batendo, e esse engenheiro está batendo na sua porta ou pedindo indicação para um determinado emprego, enfim. Isso acontece todo santo dia, galera. Então, essa questão do network, da boa convivência, né? A política da boa vizinhança, então é muito importante, né, que você tenha essas habilidades comportamentais também, né? Você se dê bem com as pessoas e faça acontecer, né? Só se dar bem também não, né? É preciso fazer as coisas acontecerem, é preciso correr atrás, né? Mário, quais as dicas que você daria para quem tá iniciando agora, seja como técnico, tecnólogo ou engenheiro de segurança? Já falei bastante sobre Já estudar falou várias. então isso, lógico, tem que ser pré-requisito. Mas fora isso, fora estudar, a pessoa tem que ter dedicação. Porque você não tem ainda muito a oferecer. Ah, não, eu sou técnico já formado. Não, você ainda tem muita coisa para. Você não tem a experiência. E não tem como você ter experiência sem trabalhar. Então, você tem que ser uma pessoa extremamente disponível. Então, estudar e essa disponibilidade tem que ser maior do que a normal para você. Porque é o que você tem a oferecer. Você tem a oferecer trabalho. Você não tem como oferecer Boa. conhecimento ainda. Então, como eu já tenho mais experiência, eu já renego algumas coisas assim que, ó, não, de madrugada não. Mas uma pessoa que está começando, de madrugada sou eu. Tô lá, é agora. Por quê? Porque tu não tem tanto a oferecer em relação à experiência acumulada, a conhecimento acumulado. Então você tem que ser uma pessoa extremamente disponível. Eu acho que isso é o principal. Estudar para todo mundo. Exato. Pessoal, olha só. Tá faltando 1 minuto para acabar nossa live, mas nós vamos continuar. Pode ser, Mário? Nós temos mais algumas perguntas e principalmente as perguntas que a galera mandou durante a live, tá? Só tem um detalhe que eu não me atentei, eu devia estar anotando aqui as perguntas, porque como eu vou encerrar essa live, eu vou perder o histórico aqui das mensagens. Então a gente vai iniciar outra live, no YouTube aqui a gente continua, a gente não para. Nós vamos iniciar outra live no Instagram. O Mário, nós vamos fazer mais algumas considerações dessa pergunta, eu tenho uma outra pergunta para o Mário, e depois nós vamos responder todas as perguntas que vocês encaminharem lá. Então, eu peço desculpas, porque vocês terão que, infelizmente, digitar de novo aí as perguntas que vocês mandaram aqui, porque eu não consegui, ela não vai ficar salva, né? A live encerrando, eu não consigo puxar o histórico dessa live. Eu realmente não me atentei para isso, eu deveria estar anotando aqui as perguntas de vocês, mas eu estava tão focado aqui no papo com o Mário que realmente não me atentei a isso. Então, nós vamos encerrar a live aqui pelo Instagram. Eu já vou iniciar novamente pelo Instagram. Aguardo todos vocês lá. Pelo YouTube nós continuamos. Então, eu vou encerrar aqui, só um segundinho, a gente já inicia no Instagram novamente. Galera do YouTube aí, segura a mão um pouquinho aí, um segundinho, para a gente
iniciar aqui novamente a live pelo Instagram. O Instagram tem essa questão da limitação de 1 hora, né, que eles poderiam aumentar, né? Poxa, Instagram, aumenta esse tempo aí para nós. Poderia ser pelo menos 1 hora e meia, né? Estamos aqui continuando a parte 2 da nossa live com o Mário Sobral, uma live que está sendo espetacular. Dicas de carreira, dicas para uma carreira de sucesso em segurança do trabalho. Nós fizemos uma primeira parte, estamos iniciando agora a segunda parte, porque ainda tem conteúdo e o nosso tempo acabou no Instagram. Estamos aqui, já deixa eu aceitar o convite do Mário. Vamos lá. Já daremos sequência nessa live extraordinária, nesse Domingão da Prevenção. Mário, online novamente? Sim, vamos lá. Perfeito, Mário. Só complementando, né, com relação a essas dicas para quem está iniciando. Vamos aguardar um pouquinho, o pessoal está entrando aí, vou só aguardar um pouquinho, o pessoal está entrando aqui no Instagram. Vamos só aguardar alguns segundos aí, a gente já dá início. Galera do YouTube aqui também, se quiserem, eu vi que algumas pessoas já encaminharam algumas perguntas, nós vamos responder também, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, pessoal, vamos retornando aí, sejam todos bem-vindos mais uma vez para a parte 2 dessa live. Eu até mencionei, o Instagram poderia aumentar esse tempo, né, Mário? 1 hora, dependendo do assunto, passa muito rápido, né, cara? Mas eu acho interessante não ser assim também um tempo ilimitado. Eu acho que tem que ter que tem 1 hora também que não tem mais. A pessoa às vezes não sabe acabar. No caso aqui te dá até assunto, mas às vezes já era para ter acabado. Inclusive isso é uma estratégia de até mesmo algumas dicas de oratória, né, que falam sobre isso, né? Essa estratégia de deixar o gostinho de quero mais, né? É até uma dica para quem vai fazer palestra, sempre tem isso, né? Você abordar o conteúdo ali dentro daquele tempo que foi estipulado para você, né? E acaba ficando esse gostinho de quero mais, né? Inclusive, existem especialistas que defendem também, né, que quando bate após 50 minutos, você não consegue absorver tanto conhecimento, né, Mário? Não sei como você pensa sobre isso, né? Eu penso exatamente isso e uma coisa que eu sou, por exemplo, uma característica que eu tenho é pontualidade em tudo. Então, para chegar nos lugares, por exemplo, tu vai dizer, ó, vai dar uma palestra de 20 minutos. Serão 20 minutos. Não, são 50 minutos. Serão 50 minutos. Eu sou muito chato com horário, porque eu acho que é importante seguir isso aí. Então, por exemplo, vai ter uma palestra lá em Uberaba de 50 minutos, daqui a 6 meses, a gente vai preparar, a gente vai ensaiar. Professor, mas você já é professor. Dane-se, eu vou ensaiar aquilo para aquela palestra, porque eu tenho 50 minutos, aquele público está esperando aquilo. Então, precisa ter... As pessoas já pensam assim, eu tenho dificuldade para falar em público. Meu filho, tu ensaia. Primeira coisa, se você não ensaia, não tem como você conseguir falar em público. Até hoje, se eu for dar uma palestra, eu ensaio, até hoje. Eu já dou aula há 16, 20. É necessário. Eu fiz uma live, foi domingo passado, Domingão da Prevenção, né? Estava aqui o Evaristo Faria, onde nós falamos sobre dicas de oratória, né? Foi uma live sensacional, está disponível lá no meu canal do YouTube. E tudo isso que você falou, Mário, veio de encontro, né, com que o Evaristo e eu nós comentamos no domingo passado. Tem muitas dicas lá. Vamos lá, para a última pergunta que estava separada aqui para você, Mário. Na sequência, nós vamos para as perguntas que a galera fez no Instagram aí, tá? Quais as dicas que você daria para quem já está atuando, né, na área de SST e que, de repente, está querendo crescer na carreira? A pessoa já está atuando, mas, de repente, já está estagnada ali, a pessoa está procurando, né, um upgrade na carreira aí. Na verdade, lógico, vai continuar sendo estudar o primeiro passo, mas aí qual é a diferença deste cara para o cara que está começando? O cara que está começando, ele não sabe bem aonde ele vai se dedicar mais. O cara que já está no mercado há algum tempo, ele já deve ter uma decisão, olha, eu acho que a minha área é ergonomia. Eu já acho tem um que nicho, a minha área o nicho já Desculpa, o nicho já está definido, é isso que eu ia falar. Isso ele precisa focar naquilo e tentar se aprofundar naquela área, tá? Porque aí que vai ser o diferencial dele.
Que é lógico, você tem que ter uma noção geral. Por exemplo, eu me considero um gestor, e sendo um gestor eu tenho uma noção geral, mas tem algumas áreas que eu tento me aprofundar mais. Porque é isso aí que vai ser a tua diferença em relação à maioria. Pô, tu já tem mais tempo de experiência. Então você tem que mostrar, olha, não, mas nisso aqui eu sei mais do que a média. Tu não pode saber igual a média. Se tu é recém-formado, tudo bem. Boa. Tu tem que saber aquilo e se dedicar muito. Agora, se você já é uma pessoa experiente, você tem que entregar um pouquinho a mais do que o normal. Então você tem que saber quais são as áreas que eu vou me aprofundar. Eu acho que seria essa a sugestão. Perfeitamente. O Romeu comentou, hoje é uma realidade onde a empresa contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. Os profissionais têm que se preocupar com o comportamento. Na verdade, Romeu, eu até te falo que hoje está mudando muito. Hoje está mudando, não, hoje já é diferente. Existe essa questão da técnica? Existe, né? Depende do nível que a empresa se encontra, tá? Dias atrás eu fiz uma live com o Leandro Magalhães, eu falei sobre isso. Dependendo do nível que a empresa se encontra, já precisa de um técnico de segurança experiente. Mas, além da experiência, as empresas olham sim, verificam sim a questão do comportamento. Inclusive, isso é bem visto nas entrevistas, através das dinâmicas e vários processos seletivos. O Arlen perguntou, o Arlen Leite, se mais especialista em combate a incêndio hoje, ser mais especialista em combate a incêndio hoje é um diferencial para o mercado, seja TST ou engenheiro de segurança? A pergunta que ele fez. Depende, na verdade, por exemplo, aqui em Manaus, eu falei que a ergonomia é um pré-requisito. Depende do mercado onde ele está. A gente tem aquilo que a gente vai se dedicar, mas tem que ver qual é o mercado na tua região. Então, por exemplo, eu não sei uma área, sei lá, a parte agrária. Apesar, a Amazonas não é uma área que tenha muita indústria nessa área. Se o cara for se dedicar a isso, ele vai ter dificuldade aqui. Ele não vai ter um mercado fácil. Pode ser que um ou outro consiga, mas se muita gente se dedicar a isso, então tem que conhecer o seu mercado, para onde você está atuando, e aí, em função disso, você vai dizer, olha, essa área aqui pode ser interessante. Isso varia muito. Ou seja, estuda o mercado, né? Tem que estudar o mercado. Procest segue mandou, qual o conselho de vocês para o profissional durante essa pandemia para ele se destacar? Leitura? Não tenha dúvida, né, Mário? Sim, na verdade, sim. Eu acho que essa pergunta já está respondida, né? Durante a live, na verdade, essa pergunta, eu acho que a resposta dela é a live, né? Assista essa live aí, que o assunto da live, né? Dicas para uma carreira de sucesso se aplica, inclusive, nessa fase agora. Mas para alertar em relação àquilo, não leia só segurança de trabalho. Boa. Eu gosto sempre de falar isso. Abre o leque. Não, vai estudar gestão de projetos, vai estudar Excel, vai estudar outras coisas que não seja só estudar administração. Tarcísio perguntou, quais as expectativas dos senhores para a SST diante dos olhos do atual governo? Olha, em relação às normas regulamentadoras, que é o que o governo está fazendo as alterações, na maior parte, eu não achei que as mudanças foram tão ruins. Exatamente. Lógico, eu não gosto da forma como que o governo fala da segurança do trabalho, mas em relação à legislação, ainda não teve um impacto tão grande. Tem coisas que eu não concordo, tá? Mas eu achava que ia ser um negócio violentíssimo, e até agora não foi tão violento. Tá? Estamos falando de segurança do trabalho, estamos falando de outras coisas, mas em relação à segurança do trabalho, em relação à parte de legislação especificamente, tem muitas coisas que eu não concordo, mas eu achava que ia ser dizimar. Não. Não foi. Na verdade, né, Mário, esse assunto sempre a galera pergunta, a minha opinião é exatamente igual à sua, exatamente, sem tirar uma vírgula, eu também discordo de algumas coisas, mas assim, independentemente de governo, tá, galera? Pelo amor de Deus, não vamos começar a discussão aqui de política, não. Mas o Bolsonaro, ou ele está sendo ele foi muito estratégico em falar, é isso mesmo, as empresas estão reclamando sobre a SST, é isso mesmo, tem muita norma regulamentadora, para que isso tudo, não sei o quê, é uma bagunça, né, não sei o quê, vamos reduzir, vamos acabar com as normas regulamentadoras. E ele foi lá, na verdade, não acabou. Ele, inclusive, algumas situações até complicou, entre aspas, né, para o empregador. Ou das duas umas, essa é a minha visão, tá? Eu estou defendendo aqui a minha visão. Ou ele foi muito estratégico, ou ele foi meio que enganado, entre aspas. De fato, às vezes ele queria mudar alguma coisa, porém, os estudiosos, os especialistas que estão lá revisando essas normas, na verdade, estão revisando para melhor. Porque, na verdade, galera, precisa melhorar. Tem muita coisa ali nas normas que Deus me livre, tá? Está ultrapassada, né? E NR15 nem se fala, né? Seria assunto para uma, duas, 3 lives. Mas, enfim, vamos lá. É um assunto que dá uma discussão boa sempre, né, Mário?
O Caio pergunta para o Mário sobre o que ele acha da relação da engenharia ambiental com a área de SST, se pode agregar mais do que as outras engenharias. É a mesma coisa que a gente falou em relação ao sistema de combate a incêndio. Depende, lógico. Vai ter empresa que vai ser diferencial para ti, porque a empresa quer que tu fala se segurança do trabalho é uma parte ambiental, que já está errado. Exato. Mas vai ter empresa que vai fazer isso e lógico, o cara já é da ambiental, vou contratar 2 pelo preço de 1. Eu não acho correto, mas vai ser esse o diferencial em alguns casos. Porque é uma outra área. É uma outra área. Mas tu vai conseguir algumas coisas assim. Sem dúvida. Respondendo assim como experiência minha, eu vivenciei isso, né, em 2 empresas que eu trabalhei, um dos requisitos era que a pessoa tinha um conhecimento na área ambiental, tá? Então, para mim, facilitou sim. Tanto é que quando eu comecei eu comecei na engenharia civil, eu fiz até o 5º período e aí eu passei para engenharia ambiental. Na época, a galera me chamou de louco, de doido, enfim. Mas eu já tinha essa expectativa de ser engenheiro de segurança, então a área ambiental e segurança em muitas empresas são juntas, né? Então, de forma estratégica, eu acabei tomando a decisão e ajudou para mim, no meu caso, não quer dizer que vai ajudar para você. Mas eu acho que sim, a área ambiental, na minha visão, a área ambiental e segurança do trabalho estão correlacionadas, né? Assim como qualidade também, enfim, existem outras áreas aí que acabam se correlacionando, né? Na verdade, acabam te puxando para outra coisa. Que ajuda nesse sentido, mas acabam te puxando para trabalhar na área ambiental, que não era para ser teu foco. A minha cabeça, esse que é o problema. Que ajuda, sim. Vai ajudar por causa disso. Não, vamos pegar um cara ali que ele já tem aquela noção, ele pode ajudar nessa parte aqui. Ao invés de ficar só em segurança de trabalho, tu vai acabar fazendo outra coisa que não é da tua área também. Boa. O André pergunta, qual foi a ANR mais significante que você identificou nessas atualizações, Mário? A NR1, né? A NR1 deu uma mudança geral, essa parte de gestão. Então, é a NR que... E eu vou falar uma coisa que as pessoas, a maioria vai ficar chateado, mas paciência. Não vai mudar isso aí, não, tá? Não vai ser, a PGR, GRO, agora as empresas vão ser organizadas, vão ter gestão. PPRA já era para ter gestão há muitos e muitos anos. E não teve. Não é porque aquele empresário que não pensa em segurança do trabalho, não é porque agora tem um PGR que, agora eu vou pensar em segurança do trabalho, porque surgiu isso. Não vai ser assim, não funciona assim, não é de baixo para cima, não funciona. Então, como funciona, toda vez eu repito, em todas as lives dessa semana eu falei isso, custo, você tem que mostrar para a empresa que vale a pena investir no setor de segurança do trabalho. Enquanto você não consegue convencer o patrão que vale a pena investir em você, não tem como, tá? Ele não vai investir. Se ele acha que ele está perdendo dinheiro, jogando dinheiro no segurança do trabalho, para que ele vai te dar dinheiro? Só que a maioria dos profissionais de segurança acha que a empresa tem obrigação de dar dinheiro para o nosso setor, que nós somos os anjos da segurança. Não, dane-se. Empresa é para dar dinheiro. Então, se você não consegue provar para ela que você está dando retorno, ela não vai te dar esse retorno financeiro. Boa, Mário. Segura essa aí, galera. Outro insight importantíssimo, né? Empresa precisa gerar lucros, né, Mário? Se não gerar, é aquele negócio. A produtividade é importante. Não estou dizendo que eu concordo, tá? Mas eu estou dizendo como funciona. A gente não pode, nós não podemos também colocar aquele negócio de cavalo aqui, só segurança, né? A empresa precisa produzir, porém, existe esse porém gigantesco, né? Respeitando a integridade das pessoas, né? Respeitando o meio ambiente, né? Fazendo o produto com qualidade, enfim. Esse é aquilo que eu acredito. O Oliveira perguntou, Mário, quem elabora as piadinhas no jornal Segurito? E pode falar alguma aí? A leitura dele é muito boa e esse momento descontrai bastante. Não, eu na verdade busco na internet. Eu não uma ou outra. É engraçado, né? Eu sou uma pessoa extremamente tímida, mas eu gosto de fazer algumas coisas engraçadas. Mas é uma forma. Algumas coisas eu escrevo, sim, mas a maioria eu pego na internet. Eu produzo algum ou outro ponto só, mas a maioria é da própria internet. E eu não tenho como perfil para contar piada, não. O Johnny perguntou, você respondeu, acho que na live anterior aí, né? Ele está querendo fazer trabalho em altura e espaço confinado, se isso ajuda a voltar ao mercado de trabalho, né?
eu acho que isso vai de encontro com aquilo que você falou sobre o nicho, né, Mário? Se a pessoa gosta disso, vai, né, cara? Sim. Depende do mercado, aquilo que a gente falou. Qual o tipo de empresa que tu vai atuar? Ah, vou trabalhar construção civil com estrada. Danou-se, ferrou para ti. Não vai ter trabalho em altura e não vai ter espaço confinado na boa parte. Então, qual é o mercado que tu quer atuar? Pessoal, algumas perguntas que foram feitas aqui estão disponíveis na live, tá? Eu convido vocês para depois assistir, seja no Instagram, vai ficar disponível por 24 horas, ou lá no meu canal do YouTube, tá? Essa questão relacionada a tecnólogo, né? Eu vi várias perguntas aqui, então ela já foi amplamente respondida pelo Mário, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Algumas questões relacionadas à legislação. Aí, pessoal, basta realmente pesquisar, né? Essa questão das dentes de trajeto, né? Que saiu aquela medida provisória. Ela deve estar, por agora, ela tem que ser aprovada, que senão ela deixa de valer. Exatamente. Eu não tenho a data de cabeça, mas eu acho, por enquanto... se eu não me engano, eu acho que era 21 de abril, não é isso? Eu acho que era 21 de abril. Não lembro de cabeça aqui. PGR, GRO, já falamos, o Mário falou sobre PGR, GRO. Graduação de Engenharia de Segurança do Trabalho, como está a resistência contra o CREA? Na verdade, já tem uma liberação, né? Já existe já a graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, mas é apenas ofertado por algumas poucas universidades. Segurança comportamental. Você acredita, Mário, que a segurança comportamental é algo que as empresas irão aderir em breve? Na verdade, muitas já estão aderindo à segurança comportamental, né? A pergunta dele se as empresas vão aderir, a maioria ainda não. Vai demorar um bocado ainda. Segurança comportamental sempre um degrau mais em cima. Está restrita a um número pequeno de empresas, né, Mário? Pequeníssimo. Então, só empresas multinacionais, coisa e tal. Aqui em Manaus, pelo menos, são pouquíssimas empresas que chegam nesse nível assim, de detalhe. A pessoa não está fazendo nem a gestão do básico, a maioria das empresas. Quer pular para o comportamental, né? Para o programa comportamental. Ô, Mário, uma pergunta do José Lemos. Diante das mudanças normativas e com esse social, né, em desenvolvimento, se você acredita que a SST no Brasil irá evoluir ou não em relação a outros países? Uma boa pergunta aí. Eu não conheço tanto sobre outros países, porque depende de qual país ele está comparando, né? Então, tem países extremamente avançados na área de segurança do trabalho, e tem países que não devem ter nada. Eu não tenho essa experiência tão aprofundada. Que pode ajudar? Eu acho que pode, tá? Só que as mudanças não são... Eu nunca acredito numa mudança de um PGR, de um E-Social, como sendo... isso aí é que vai ter a mudança. As mudanças são meses, anos, décadas. Tá? Então, eu sempre cito o exemplo de fumar e cinto de segurança. Eu sou da década de 70, nasci em 73, mas eu lembro da década de 80. Na década de 80, se fumava em qualquer lugar. Exatamente. Dentro do avião se fumava. E não se andava de cinto em lugar nenhum. Cinto de segurança não existia. As pessoas não colocavam no carro cinto de segurança. Estou falando de carro. Hoje, é exceção a pessoa não colocar o cinto de segurança e é exceção a pessoa fumar em local público. Assim, local de restaurante, esse tipo de coisa. Demoraram décadas para acontecer isso. Já estamos em 2020. Chegar nesse nível, né? As mudanças demoram. Não vai ser um PGR, não vai ser um E-Social que vai fazer... Plim! Não. Exato. Em relação à década de 80, a segurança do trabalho está muito melhor. Com certeza. Só que ainda falta muito? Falta. Eu espero que daqui a 20 anos esteja bem melhor ainda. Vai devagar. Infelizmente não vai na velocidade que a gente quer. Exato. Até porque a gente está falando de cultura, né, Mário? E a cultura a gente não consegue mudar ela rapidamente. Né? Então, quem dera se nós conseguimos, mas não é assim. Uma ótima analogia que você fez, né? Comparado com o cinto de segurança, que é exatamente hoje a pessoa já entra no carro e já... quando você não coloca o cinto, parece que está faltando alguma coisa, né? Exatamente. O Carlos Alberto fez uma pergunta aqui no YouTube. Mário, você publicou uma apostila falando sobre os princípios da ergonomia aplicada em 40 lições. Como posso adquirir essa apostila? Não, isso foi de um curso do Hudson Couto. Então, eu acho que ele nem vende separado. Eu fiz um curso dele, e aí eu postei só porque eu acho o material interessante.
Mas o material do Hudson Couto, ergo.ltda.com.br. Se tiver, tá lá. Mas é basicamente o material dos livros dele também. Então, ergo.ltda.com.br. Eu faço a propaganda porque eu gosto muito do material dele. Perfeito, muito bom, Mário. O livro dele tá aqui, ó. Esse livro aqui é o que tem aquele material também. Tá? Então, o material da apostila. Do cérebro no trabalho. Esse material da apostila vai estar aqui também. Muito bom. Deixa eu colocar aqui, que eu não vou conseguir colocar de volta. Fala. Mário, é o seguinte, procurando ser disciplinado, apesar que a gente já passou, né? O combinado era uma live, né? Nós já estamos na segunda live, mas para não prolongar demais, porque assim, perguntas sempre vão ter, né, pessoal? E eu agradeço demais as perguntas que vocês encaminharam, né? No Instagram, no YouTube. Isso mostra que a galera realmente tem dúvidas, né? E quer saber também as nossas opiniões. Então já fica o convite, Mário, parte 2 dessa live aí, a gente se programa para fazer mais uma live mais para frente aí. Gostaria de te agradecer demais pela sua participação, tá? E deixar você à vontade aí para dar os últimos recados e convidar a galera também, informar as suas redes sociais, apesar que eu acho que todo mundo já sabe, né? Mas fique à vontade, tá? Não, eu agradeço o convite, eu gostei. E rede social, Jornal Segurito, no YouTube, jornalsegurito.com, www.jornalsegurito.com, SST o canal, no YouTube, Segurito Encast, no Spotify ou no SoundCloud, e basicamente aí o Segurito Mário na Sobral proteção. JR. Mário Sobral JR aqui no Instagram. Coloca Segurito aí, Jornal Coloca Segurito. Mário Sobral, coloca Segurito no Mário Google, Sobral, você vai achar, Aí, qualquer coisa, eu sou uma pessoa extremamente acessível mesmo. sobralj@hotmail.com. Pode mandar material, pedir essas coisas, não tem. Às vezes vai passar porque me mandam muita coisa. Eu mandei, o cara não respondeu. Passou, meu filho, manda de novo, eu vou responder, tá? Então, geralmente eu pego fim de semana, assim, vou responder, coisa e tal. Às vezes passa, manda de novo que eu respondo. Então, sobralj@hotmail.com. Muito bom, Mário. Bom, pessoal, acho que para todos nós, né, assim como para mim, com certeza para todos aí, foi uma live especial, realmente muito boa. E a ideia era essa, né, é justamente pegar um profissional que é um ícone no Brasil, né, uma pessoa de referência para todos nós. Para mim, foi lá atrás, né, antes de eu atuar nas redes sociais, antes de entrar aqui nas redes sociais, e continua sendo, né, o Mário, o Nestor e vários outros existem, né. Mas, assim, da época que eu atuava como técnico de segurança, eram as duas referências que eu tinha aí na área de segurança, o Mário e o Nestor. Então, realmente é um motivo de muito orgulho estar dividindo essa live aqui com você, né, Mário? Muito obrigado pela troca de ideias, né? Realmente foi uma entrevista mesmo, foi só pergunta atrás de perguntas, né? Mas foi muito bom, foi muito enriquecedor, várias dicas aí que você deu, galera, para quem assistiu, para quem pegou depois aí, né, nessa segunda parte. Convido vocês para assistir novamente, foram vários insights que o Mário repassou nessa live aí. Muito bom, Mário, valeu demais, muito obrigado mais uma vez. Em breve nós nos conheceremos pessoalmente aqui no Seminário Estadual de Saúde e Segurança que nós faremos aqui em Uberaba, né? E é isso aí, uma ótima noite a todos, uma ótima semana, fiquem todos com Deus e vamos que vamos. Vamos lá, boa noite para todo mundo, um abraço.